Todos os dias, pessoas desaparecem misteriosamente. Algumas são encontradas, outras permanecem sem rastro. Niponésia Monteiro Barbosa, uma senhora adorável de 77 anos que desapareceu sob circunstâncias suspeitas na casa de repouso onde vivia. Um mistério que comoveu a cidade mineira de Belo Horizonte. Meu nome é Silvio Monteiro Barbosa, tenho 59 anos e sou filho da dona Niponésia, que tinha apelido de Neca. Lá na instituição onde ela ficava, era conhecida assim. E trabalho de corretor de imóveis e sou aposentado também. Trabalhei no Banco do Brasil uns 30 anos e essa é a minha identificação. Minha mãe é de Coluna, no interior, eu sou de Peçanha, também no interior, então a vida familiar assim, bem estreita. E ela casou-se, foi morar em Peçanha e a gente tinha aqueles hábitos normais lá, né? Cozinhar em casa, fazer um frango. E ela era bem presente, trabalhava de professora, bem conhecida na cidade, dava aula para adultos no noturno, uma época. Meu pai era relojoeiro e aí ele faleceu na década de 80. Eu saí de casa na década de 70 ainda, lá no final, para trabalhar no Banco do Brasil, e aí a gente visitava uma, duas vezes por ano, morava lá perto de Brasília, e meu irmão morou lá também mais uns anos, ele é 9 anos mais novo, e aí depois o tempo foi passando, meu pai faleceu e ela continuou mais um tempo, aí abrimos uma lanchonete que ela tocava lá junto com meu irmão. E aí depois ela foi ficando mais idosa e aposentou, e ela tinha um pouco de distração, foi ficando mais distraída e tal. E aí lá em Peçanha mesmo ficou difícil para ficar sozinha. E meu irmão casou e tal, a minha avó vivia junto com ela durante bastante tempo, era 30 anos mais velha, era como se fosse mãe dela. Aí depois que minha avó faleceu, aí ficou meio complicado para ela lá. E aí a gente trouxe ela para Belo Horizonte e nas comemorações, depois que ela já tinha vindo aqui para Belo Horizonte morando, ela sempre estava nas formaturas, né, dos filhos, dos netos, aniversário, casamento. Então visitava a gente também nos finais de semana, almoçava com a gente. E meu irmão, que morava em Patinga, vinha mais raramente. E às vezes a minha tia, a irmã dela, os sobrinhos visitavam também mais raramente, mas ela tinha essa visita da gente mais semanal ou mensalmente. A gente trazia ela em casa para almoçar com a gente e tal. E felizmente a Luzia era uma amiga dela de adolescência, que depois com uns 20 anos ela morava em São Paulo, ficou cega e ela também estava nesse recanto. E então foi bom para as duas, porque aí elas andavam muito de braços dados lá. A Luzia tinha muita lucidez, memória boa, e minha mãe enxergava e elas andavam resolvendo as coisas juntas lá. E a gente, como diz, ficou meio assustado com o desaparecimento assim, sem explicação, num lugar seguro, né? Instituição que devia ter uns 100 idosos, uns 25 a 30 funcionários, né? Ficava dentro de uma mata. Era tipo um local assim, como aqueles colégios católicos com 2 andares, fechado, né? 4 paredes. Aí um jardim interno, né? E aí sumir lá de dentro foi meio estranho. Como que está agora, depois ela já idosa, antes de repente dela ir para o asilo, para a casa de repouso,
Como que estava a relação de vocês? Vocês ainda, mesmo depois de casar, vocês se viam sempre? Você estava sempre na casa dela, ela ia na sua? Como que era a relação de vocês entre mãe e filho? Bom, na década de 90, quando minha mãe morava lá em Peçanha até 2003, né, enquanto a minha avó vivia, que ela faleceu com quase 100 anos, lúcida e tal. E em 2004 até 2006 ela ficou com meu filho ou morando sozinha com uma pessoa que cuidava. E como ela estava muito distraída, a gente achou que seria mais fácil para a gente cuidar dela aqui, porque ela já estava esquecendo as coisas onde ia e tal. E então trouxemos ela para Belo Horizonte. Mas na época os meninos lá em casa, os 5 estavam pequenos, aí estava difícil para a gente cuidar dela também, porque ela mantinha um diálogo, mas distraía muito, né? Entra no banheiro, por exemplo, para escovar dente e tal, ela já esquecia se tinha escovado ou não, então a gente tinha que ter um cuidado muito especial. E aí não deu para a gente ficar com ela em casa. A minha tia também, irmã dela mais velha, também não teria condições. Enfim, a gente encontrou essa instituição que era um local, né, de confiança da família, que cuidavam de muitos idosos, e aí ela passou a morar lá. Mas anteriormente ela ficou com os parentes, com a minha ex-mulher, uns tempos e tal, a gente comemorava os aniversários dela e tal, normalmente. E a convivência com a minha família era em torno de 30 em 30 dias, ou a gente visitando, ela vindo passar o final de semana com a gente. E aí a gente ficou sem essa convivência meio de repente. Eu tinha acabado de almoçar, aí peguei o carro e fui para o posto de gasolina e estava trocando óleo lá e tal. E nesse momento alguém ligou lá do Recanto falando que minha mãe tinha desaparecido. Eu falei, mas como assim? Ela não sai, nem desce do andar e tal. Eu falei assim, a gente não sabe o que aconteceu, mas ela desapareceu. Deu hora de almoço e a gente foi procurar, ela não estava. E aí eu falei, então tá bom. E o que está acontecendo aí agora? Tem alguém procurando? Não, todo mundo, toda a equipe do Recanto procurou para todo lado, aí chamamos o corpo de bombeiro, agora a polícia também foi chamada e tal. E aí eu peguei e falei, tá bom, eu estou indo para aí. Aí terminei lá o trabalho lá de trocar o óleo, peguei o carro e fui para lá. Aí cheguei e encontrei corpo de bombeiro e a polícia tinha até acabado de chegar e aí fui, como diz, ajudar na busca lá e tal. Aí fiquei de lá desde as 4h30 até meia-noite, andando para todo lado. Aí tinha assistente social Luciana, ajudou, um diretor lá também do Recanto, esqueci o nome dele, um senhor que tem uma loja de antiguidades aí. Aí ele foi, a gente andou, olhou várias acomodações lá, porque além desse prédio tinha uns outros prédios, tipo um hotelzinho do lado, onde os padres ou visitantes ficavam, uma capelinha. Aí olhamos ao redor, muitos cômodos para ver se ela poderia estar, mas não tivemos sucesso. Você a visitava sempre nesse? Eu visitava ela de 30 a 30 dias aproximadamente. Essa era a rotina da visita, mas também costumava vir no final de semana, uma vez por mês ou duas. A gente trazia ela para passar o sábado e o domingo lá em casa. Aí eu buscava ela no sábado, ela dormia e almoçava lá com a gente. Estava lúcida, ela estava consciente, estava tranquila? O pessoal até achava que ela tinha Alzheimer, né? No boletim de ocorrência da polícia mesmo tinha, mas não estava muito bem caracterizada. Ela tinha mais uma demência senil, né? Esquecia bastante as coisas com rapidez, mas com o tempo ela conseguia até agregar alguma nova pessoa que ela ficava conhecendo, né? Passavam uns dias ela já decorava o nome. Mas não tinha lucidez assim para administrar as finanças ou pegar ônibus. Ela não tinha costume de pegar ônibus nem nada.
Minha mãe gostava bastante de participar de festas, de casamento, né, e missas. E aí nessas missas de casamento, por exemplo, às vezes ela era chamada a ler a Bíblia, então ela gostava. E teve um evento muito interessante de 80 anos da irmã dela, da tia Maria, que foi a família toda, veio gente do interior, né? Então foi um evento muito marcante, foi bonito aí para a última reunião grande da família Barbosa. Mas é muito interessante essas coisas aí, né, para a gente reviver, e fica aí sempre um vazio, né, de não vai dar mais para participar, e essa insegurança sobre o que aconteceu sempre fica no ar, né, fica pendente de ser resolvida, né. O que você fez a partir de então, a partir do momento que você descobriu que ela desapareceu? Quais foram os seus passos? O último contato que eu tive com ela mesmo foi dia 27 de fevereiro de 2011, e ela desapareceu um mês praticamente depois, no dia 26 de março de 2011. E aí eu fiquei meio traumatizado durante uns meses com aquilo, porque foi muito estranho e, na verdade, a gente acaba suspeitando de todo mundo, né, que está lá por perto, porque ela não saía sozinha para nada, não pegava ônibus, não tinha autonomia de nada, não andava com dinheiro, só andava sempre acompanhada principalmente pela amiga, né, Luzia e tal. Então demorei um tempinho para começar a fazer alguma coisa. Aí meu filho, que já tem mais de 30, ele tirou as cópias junto com o advogado que ele tinha contratado, dos depoimentos que tinham sido feitos. Então, em agosto que eu peguei esses depoimentos desse ano de 2011, li tudo, aí olhando os detalhes é que eu vi que tinha algumas coisas incoerentes nos depoimentos, né? Então não estavam lá na ficha de registro todas as entradas e saídas anotadas direitinho. As entradas até que sim, mas nas saídas tinham alguma divergência. Aí eu fui começar a pesquisar. Eu tinha livre acesso lá no Recanto, porque como eu ia regularmente, né, durante 6 anos, conhecia praticamente todos os funcionários de portaria, de administração, enfermeiras, e aí eu fui conversando com as pessoas para tentar colocar horários certinhos, encurtar o tempo, né, da última vez que ela foi vista e do primeiro momento em que perceberam que ela tinha sumido. Então, isso me levou a 2 pessoas que saíram minutos depois que ela tinha sido vista a última vez, né? Um era um senhor, filho de uma moradora, e uma funcionária. Então, esses foram dados assim mais concretos que aparecem lá no inquérito, que estão nesses registros de entrada e saída e nos depoimentos das pessoas. Então, essa é uma linha que também a polícia andou investigando. Também foi procurado na mata, né? Eu tenho um filho que é bombeiro, aí teve um dia que foram poucos dias depois, uns 40 pessoas lá entre bombeiros e civis, a gente andou pela mata, todo ao redor lá, tentando encontrar. Eu mesmo andei com um senhor lá que conhece muito a mata, sozinho, só nós 2, mas sem sucesso. Então, essa aí era uma possibilidade, de ter saído andando pela mata ou pela estrada, apesar que tinha portaria lá embaixo que o pessoal veria ela saindo. Também a gente forneceu arcada dentária, essas coisas, para ver se havia alguma identificação de corpo pela Polícia Civil. Aí também não identificaram, né? 1 ano, 2 anos depois não foi encontrado nada nesse sentido. Aí o pessoal também aventou hipóteses lá, às vezes de algum parente ter... Porque meu irmão foi lá no último mês e eles acharam que seria uma possibilidade também de ter saído com ele, mas foi 1 mês antes, negócio sem sentido para mim. Mas assim, nada
né, foi olhada assim a ideia dela poder ter morrido lá dentro antes, né, e aí ter algum interesse em ocultar. Realmente é um negócio muito misterioso, né, e coisa assim concreta mesmo, né, não chegaram a nenhum fato. Teve uma ocasião que uma senhora que tinha o mesmo nome no interior, lá em Guanhães, foi para uma consulta. Aí coincidiu de uma funcionária de um moço de uma outra cidadezinha lá perto, né, um idoso que até já faleceu, foi numa consulta e viu uma senhora neponesa sendo atendida. Como o nome é muito incomum, confundiu com a minha mãe e né, entraram em contato comigo falando que tinham visto ela lá. Eu peguei e falei, quem sabe ela está na região, então se é empregada desse senhor, quem sabe ele não ficou chateado de ver que ela estava no asilo e levou ela para morar na fazenda dele. Então, fantasiei também um pouco nesse sentido, porque realmente a gente fica, como diz assim, meio aflito para achar a solução, aí qualquer dica a gente corre atrás com a esperança de ser, né? Mas aí acabou que a polícia foi lá, olhou, existia essa idosa até 11 anos mais velha do que minha mãe, pedi uma prima para conferir e tal, e aí, realmente a velhinha existe, foi, como diz assim, uma esperança, né, e uma conclusão totalmente equivocada aí da minha parte na época. E na época tinha funcionários, né, tinha um senhor que tinha pouco tempo que tinha ido para lá, que era de Peçanha, eu falei, será que conhecia minha mãe antes? Aí tinha um funcionário lá também, enfermeiro que tinha sido até aluno dela, parece que tem a ver alguma coisa assim louca, assim, né, que quisesse fazer algum mal e tal, mas assim, tudo sem nexo causal. Nesse moço na época tinha ficado muito nervoso, cortado, né, fazendo a barba, teve alguns cortes e tal, não sei se ele ficou espontaneamente nervoso com o acontecimento, né, mas a gente ficou meio cismado na época com ele também. Mas não teve, esse moço mesmo não teria condição de sair com ela viva, né, dentro do carro, porque saiu num outro horário, né, ela sumiu tipo 10h30, esse moço saiu de lá 1, então não tinha nada assim concreto a respeito disso. Então o que sobrou mesmo, né, de chance real seria esse senhor, vamos chamar assim de Antônio e tal, que saiu na época, a funcionária, vamos chamar de Maria também, que saíram mais no horário. Mas não deu para, os indícios não foram, vamos dizer assim, suficientes para se poder afirmar qualquer coisa nesse sentido. Sei que a outra possibilidade milagrosa, né, que Deus levou, né, 3, né, para o céu, mas essa aí normalmente não acontece no dia a dia. E a gente está ainda na pendência de encontrá-la. Mas também ainda tem esperança. Ela pode estar viva por aí. Não sei bem como. Bom, depois que eu lia os processos, os depoimentos das pessoas, aí eu vi que tinha alguma divergência nos horários e nos casos, né, de quem saiu, cumprimentou, ofereceu carona. E aí eu conversei com o porteiro, com essa moça que estava esperando o ônibus e tal, e a gente viu que esse senhor tinha saído naquele horário. Liguei para ele, fui conversar e tal, e falei com ele, olha, eu queria ver se o senhor tinha alguma informação sobre a dona neponesa e tal, que saiu, né, no horário que o senhor saiu. Ele perguntou, como foi e tal. Eu falei assim, como é que você sabe que fui eu? Eu falei, não, está registrado lá no inquérito policial que o senhor entrou naquele horário, ofereceu carona para um funcionário na saída, e tem um registro de veículos e tal. E ele pegou e falou, não, mas nesse horário também saiu uma outra funcionária, a tal Maria, né, que eu comentei aí, que a gente pôs esse nome aí. Eu falei, então interessante, eu achei legal, porque ela poderia ser mais um informante, né? Também não suspeitei que poderia ser, e é uma coisa que está investigando. Mas aí, essa funcionária que estava esperando o ônibus, o ônibus saía às 10h40, 10h45, falou que essa senhora realmente passou
e normalmente parava para dar carona para ela, mas esse dia ela não parou, os vidros do carro estavam fechados, não deu para ela ver se tinha, o vidro era escuro, né? Não deu para ver se tinha gente dentro ou fora. Então, esse senhor foi para a direita da estrada, parece que ele foi comprar remédios para a mãe dele que morava lá, e aí a funcionária virou para a esquerda para pegar a rodovia, para voltar para a cidade, e aí terminou esses momentos lá que tinham a ver com o horário que ela desapareceu. E aí fomos conversar com essa senhora depois, ela ficou assim meio... Ela estava contando, né, porque a gente estava, né, às vezes, suspeitando de outras coisas, queria só informação, se viu, o que é aquela última coisa que ela viu, etc. Mas aí a gente procurou conversar com essa funcionária que saiu e tal, né, ela nos recebeu bem, foi em janeiro de 2012 já. Aí falou que ela não sabia que tinha saído no horário, ela não sabia ao certo o horário de desaparecimento e que também não tinha acompanhado o caso nos dias seguintes, porque parece que, não sei se no dia seguinte ela tinha viajado para a França, então ela ficou sabendo mais de notícias, né? Veio saber depois que voltou. Então ela não... Falou que tinha visto a minha mãe tomando sol naquela manhã, né? Junto com outras idosas lá, porque essa sala dela dava para o jardim interno da instituição. Então acabou que não esclareceu, né, nada objetivamente, porque, né, se tudo tivesse sido esclarecido, talvez ela tivesse sido achada. Contato com esse senhor aí, depois eu pensei, será que ele atropelou ela Porque tem a entrada, né, próxima, uma entrada com portão, porteiro, grade, que é porta da entrada da fazendinha lá, né, da florestinha. Aí dá a volta lá dentro tem vamos dizer assim, do tamanho de um quarteirão, né? O prédio, que era um hospital antigamente, de 2 andares, aí tem uma outra recepção lá dentro. Então, aí minha mãe foi vista por um casal que foi fazer entrevista com a Luciana, que era assistente social. Era um casal que entrou para colocar 2 idosos lá também. E aí, quando eles entraram, eles viram a minha mãe saindo, tinha saído da porta da recepção e andando na frente dos jardins. E eles passaram por ela, estacionaram o carro lá, que tem uma área ampla, passaram por ela, entraram e ficaram aguardando assistente social. Eu até visitei esse casal de pastores e levei umas fotos minha dela, né, de corpo inteiro, para identificar, porque quando eu tinha visto que eles falaram que viram uma idosa andando lá fora, eu não acreditei. Eu não quis acreditar que seria ela, porque ela nunca descia sozinha. Mas aí, quando eu fui na casa deles, andei, né, como minha mãe anda, devagarzinho e tal. Eu falei, não, é ela mesmo, esse cabelinho ralinho e tal, porque tinha cortado recentemente, porque a foto que ficou no desaparecido foi uma foto mais antiga, um pouco, com cabelo cheio, ela estava numa festa e tal, mas realmente um cabelinho curtinho, corpo inteiro, o jeito de andar, não, ela é a mesma, a não ser que tivesse uma muito parecida com ela. Então aí eu vi que eles viram ela mesma do lado de fora. Então, para ela ter chegado do lado de fora, é que ficou como é que ela chegou, sendo que ela não descia sozinha. Então, a gente viu lá no inquérito que ela não foi vista saindo, né? E por acaso essa funcionária também não foi vista saindo lá na recepção. Então, esse é o que está lá nos depoimentos, né, da funcionária da recepção, né, depoimento lá da funcionária que estava lá na saída da estrada. Então, são coisas que estão lá, são de direito público, até o inquérito policial pode ser visto, né, um advogado como eu requeri o processo para tirar cópia e tal. Então, foi o que ficou assim de mais concreto. Mas possibilidade assim, dela ter saído andando e tal, existe, né? Ou sair pelas matas, são possibilidades, ou ter tido algum acidente, mas depois que ela foi caracterizada, que ela foi vista lá fora, não ficou muito jeito. Aí eu perguntei para o pessoal, vocês viram o carro desse senhor amassado, por exemplo, que às vezes atropelou ela naquela curvinha, porque da recepção até lá fora, ela dá uma volta numa matinha até chegar lá. Então, na curva dessa matinha,
tem uma estrada estreitinha, que aí, acidentalmente, poderia ter atropelado. Aí ficou assustado, pôs no porta-malas e saiu com ela no porta-malas. Foi uma das ideias que me veio, né? Aí, eu falei, não, ninguém viu o carro amassado, não. Então também não é. Então, realmente, a gente não teve nada concreto, não teve indícios assim que, por enquanto, pelo menos, a polícia achou suficiente para pedir um aprofundamento, né, na investigação das pessoas que poderia ser, né, junto a juiz e tal. Então, acabou que ficou inconclusivo o caso, apesar que também não ficou conclusivo que ela faleceu, né, como eu falei, né, não foram encontradas ossadas, então ela pode estar viva em algum lugar. O caso da dona Neponésia Monteiro, ela desapareceu dentro do abrigo, né, do asilo em que ela residia, né, uma casa, um lar de idosos. Ela sumiu pouco antes do horário do almoço, né, é o horário de almoço dos idosos que vai dar a notícia de que ela desapareceu, ela não se apresenta para almoçar, e aí então foi feito um registro de ocorrência já imediato. Nesse primeiro momento, foi numa sexta-feira, o desaparecimento dela. Nesse primeiro momento, as equipes do próprio abrigo fizeram buscas lá no local. O abrigo era uma área extensa, né? Uma área de mata muito grande. Era uma área construída grande dentro de uma área de mata muito maior. Então, eles fizeram algumas buscas na mata, notificaram o Corpo de Bombeiros, fez buscas lá com helicóptero, inclusive, nesse primeiro final de semana. A nossa equipe entra na investigação na segunda-feira, imediatamente depois. E aí nós fizemos o procedimento inicial básico, que é tentar recapitular os últimos passos que se tinha notícia que essa idosa tinha feito, né? Então, por exemplo, ela tinha descido para um banho de sol, a gente sabia disso, e essa é a última vez em que alguém interage com ela, né, naquela manhã. E aí nós fomos fazendo todos os processos habituais de busca, né? Então, levantando hipóteses sobre possibilidades de desaparecimento, o risco de um desaparecimento voluntário, o risco de um desaparecimento acidental, né, que ela tivesse se machucado, tinha um córrego na área do abrigo, então a gente imaginou que ela pudesse ser acidentada e caído nesse córrego, por exemplo. Então nós tentamos esse tipo de busca, né, pensando num desaparecimento civil, acidental, e começamos a levantar algumas hipóteses já de um desaparecimento criminoso, né? Por se tratar de uma idosa com alguma dificuldade de locomoção, né? Então o raio de ação que ela podia ter para sumir voluntariamente ou acidentalmente era muito restrito. Segundo a delegada comentou com a gente no primeiro ano, segundo ano, né, que haveria possibilidade, né, às vezes, nesses casos, de uma pessoa ser sequestrada para substituir uma pensionista rica, por exemplo, que adoeceu e vai morrer. Aí alguém que está administrando, um curador, né, por exemplo, está administrando o dinheiro, fala assim, essa senhora vai morrer, se tiver jeito de arrumar uma outra velhinha para pôr no lugar, falsificar documento, tipo um crime de estelionato, né? Aí poderia fazer. Então, aqui no Brasil, por exemplo, não se via isso, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Mas na Europa parece que é um crime que às vezes o pessoal, a polícia encontrava algum caso assim lá. Então, eu falei, aqui em São Paulo, Brasília seriam talvez as melhores pensões, né? Ou para o exterior, não sei. Mas é como diz assim, uma hipótese que foi levantada. Você não tem algo assim que você acha, com base no em tudo que você investigou, tipo uma linha assim, que você acredita mais, algo que você fala, puxa, acho que foi isso que aconteceu? Né, como a Luzia mesmo comentava, ela não descia sozinha de jeito nenhum, porque ela era muito insegura. Mas ela também era muito obediente. Se alguém, funcionário, chegar e falar assim, olha, vai ali e tal, ela ia, porque ela mantinha um diálogo e obedecia. Agora, o que ela fazia também era esquecer rapidamente. Ela esquecia rápido, então, se deixasse ela em algum lugar na cidade, por exemplo, ela não saberia voltar. Então, ela tinha realmente uma demência assim, mais acentuada nesse sentido. Mas, assim, fisicamente, ela era ótima de saúde.
Só tomava um remedinho para osteoporose e tipo de manutenção. E antidepressivo talvez, um comprimido fraquinho. Então ela estava, como diz alguém assim, né, bem adaptada, né? O que mudou na sua vida depois disso? Não só emocionalmente, pelo fato de você ser filho dela, pelo fato de ser sua mãe, mas a sua família, né, a estrutura familiar, como que ficou? Alguma coisa foi modificada? Houve um abalo maior, não só pelo desaparecimento em si, mas pelo processo de busca, né, pelas procuras que a gente sabe que você ainda deve fazer. O que mudou na sua vida hoje? Como que você é hoje em relação ao que você era antes? Eu sou um homem de fé, então desde que ela sumiu, a minha paz está que o Senhor cuida dela onde ela estiver. Então é uma paz que excede a todo entendimento. Então isso aí ajuda a gente a segurar e ter lucidez. Como eu te falei, nos primeiros meses eu fiquei realmente meio abalado, e depois que eu fui ver o processo e ler para tentar achar. E realmente ainda tem esperança, né, de achar. E às vezes a gente desanima um pouco com um inquérito policial andar devagar, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, tem uns 3.000 desaparecidos, ou casos de desaparecimento em Minas Gerais, e parece que tem uns 10, 12 funcionários lá na delegacia responsável por desaparecidos em Minas Gerais, apesar que todas as delegacias são coadjuvantes. Então, acaba que o caso vai ficando, porque tem uns casos urgentes, né, de gente que desapareceu recentemente, que é mais urgente buscar. Então, esses casos mais antigos acabam que vão ficando. E a gente, se quiser, às vezes olhar meio sozinho. Mas, por exemplo, às vezes alguma entrevista, né, a gente já deu, principalmente no início, ou essa oportunidade de recontar o caso também é boa, para que ela possa ser vista e alguém possa ter visto, né? Ela estando viva em algum lugar, certamente quem está cuidando dela não sabe quem que ela é, né? Não sabe o nome verdadeiro, nem a situação. E teve uma fala que uma funcionária lá até da instituição teria comentado com a delegada, né, que ela poderia, como idosa, livre, lúcida e tal, porque ela não tinha esquizofrenia, não tinha Alzheimer caracterizado exatamente por diagnóstico médico, que ela poderia ter escolhido sair. E aí poderia ter pedido até algum funcionário para tirá-la. Então, que esse funcionário, na verdade, estava sendo era bonzinho e ajudando ela a sair, viver num lugar melhor, em condições melhores e tal. Eu fiquei até um pouco triste na época com esse comentário, né, que a funcionária fez com a delegada. Informalmente, a delegada comentou comigo também, pelo seguinte, porque ela não gostava inicialmente de ficar lá, depois que ela acostumou. Mas não é que ela queria ficar num lugar melhor, mais confortável, né? Não, na verdade ela queria morar, se possível, comigo ou com minha tia, né? Mas com a gente não foi possível, né? Principalmente na época tinha crianças lá em casa assim de 6 meses, 1 ano, vamos dizer assim, 3, 5, 7, 9, 11, já estava meio atarefado para a gente. Então, conversando com, né, os parentes, meu outro irmão, minha tia, os primos e tal, foi o lugar que a gente achou mais prático, onde teria profissionais para olhar e a gente poderia visitar, né? Como eu visitava uma vez por mês, às vezes até mais, ou às vezes poderia passar de 30 dias e tal, mas que seria adequado. Então, justificaria no sentido dela, ela gostaria de morar com a família, na verdade, mas ela foi acostumando. Agora que ela almejasse morar num lugar mais confortável e tal, longe da família, sem a visita das famílias, aí eu duvido. Não tem sentido para mim, não. Foi uma justificativa meio, né? Justificativa de moral duvidosa, vamos dizer assim. Você então tem esperança ainda de encontrar sua mãe? Ainda tenho. Acho que se ela pode ter falecido depois, né? Foi levada, porque também ser levada é o que eu acho mais provável.
Não acho que ela foi para a mata, ela não descia nem para o andar de baixo. Não acho que ela sairia andando pela estradinha, porque não era da natureza dela se ela nem descia. E também porque lá embaixo tinha portão e tinha né, as pessoas que certamente encaminhariam ela de volta para o andar de cima, até no horário de almoço. Então, ela realmente, para o meu gosto, foi conduzida, né? E para fora, né, por quem eu não sei, os veículos que saíram naquele horário foram os 2 que eu comentei. Então, para mim, na realidade, as possibilidades mais reais. Aí, pela mata, a gente procurou porque é possível, né? Procuramos muito, como eu te falei, foram 40 pessoas lá no Corpo de Bombeiros e Civis lá olhando para todo lado e não vimos ossada. Então, a possibilidade mais palpável seria essa de ter saído em algum desses 2 veículos aí. É a única coisa mais racional assim, de pensar, né? O milagre do arrebatamento também existe, mas ele já é mais no campo dos milagres. Faz falta? Faz falta. A gente, né, visitava com regularidade e tal, mas sempre é bom a gente ter de volta, né, nos eventos da família, nos aniversários, nas formaturas, eram os tempos assim que ela fazia mais falta, quando reúne os familiares. Ela sempre foi muito carinhosa, ela tinha um jeito de ser muito pacífico, muito respeitosa. Uma característica dela era ficar calada sempre que alguém começava a falar mal dos outros, né? E quando ela às vezes repetia frases que era um pouco difícil, mas normalmente frases boas, né? Jesus é o nosso maior tesouro, melhor morrer do que ofender a Deus. Ela era muito religiosa, então eram frases mais comuns de ver. Cantava muitas músicas, ela sabia de cor muitas músicas. Então, quando começava a falar professorinha, ela começava a cantar música de professorinha. E aí, era hábito dela. Os casos de desaparecimento eles só são encerrados com a localização da pessoa. Então, um caso de desaparecimento pode se estender por décadas. Há uma fase em que esse caso aguarda. Esse caso fica aguardando novos indícios, novas informações de qualquer hipótese. Isso quer dizer que as equipes de investigadores esgotaram todas as possibilidades que eles tinham em mãos ou todas as possibilidades que eles anteviram e falta algum detalhe para que eles possam continuar. É como se aquele caso estivesse arquivado temporariamente. Então ele fica lá aguardando novas informações. Toda a informação que chega num caso é testada. É esse o momento em que o caso da Neponésia Monteiro se encontra. O momento em que a gente está esperando o surgimento de novas informações, às vezes de um novo recurso tecnológico que a gente não tinha na ocasião, pode mudar o rumo da investigação, alguma informação de importância radical, algum dado que o familiar esqueceu, que alguém do abrigo percebeu, mas não achou que isso era importante, um dia essa pessoa relembra e repassa para nós. E o caso retoma a ativa. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Neponésia Monteiro Barbosa, entre em contato pelo telefone que está em sua tela.